Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui, hoje, 12 de julho de 2020, no domingo à noite, onde estamos mais uma vez celebrando e adorando a Cristo Jesus. Com saudade dos irmãos, com saudade do templo, das horas e dos momentos que nos encontramos. No entanto, mas com paciência, estamos aguardando aí alguns dias a mais para poder então, em breve, até quem sabe o final desse mês, em acordo aí com a liderança e com a igreja, possamos então abrir e começar os cultos presenciais, pelo menos para o grupo que pode estar por enquanto no templo. E desde já todos são bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Nós temos uma palavra de Deus hoje à noite para você, além também dos hinos de louvor ao nosso Deus. Eu quero aqui também saudar e parabenizar a nossa irmã Nazilde Luna, que completou mais um ano de vida. Felicidades, parabéns à irmã Nazilde Luna, assim como também a irmã Zefinha Oliveira. Parabéns, que Deus continue abençoando estas irmãs cooperadoras do trabalho, da obra do Senhor, e que Deus derrame bênçãos sem medidas, assim como também o Senhor conceda paz, saúde, vida longa, para que continuem nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, com os nossos irmãos. É um prazer, portanto, em saber que Deus tem acrescentado os anos de vida aos nossos queridos irmãos. Então, mais uma vez, a irmã Nazilde e a irmã Zefinha Oliveira estão aí de idade nova. Deus abençoe. Assim como também, na noite de ontem, a irmã Vitória e a irmã Gisele. As duas também completaram o ano ontem. E aí, a Vitória nasceu, a Vitória do Eliabe nasceu pela manhã, logo cedo, e a Gisele depois das 8 horas da noite. As duas completam o ano no mesmo dia, em horários diferentes. Uma é de sol, outra é de lua. Então, todas as duas também estão aí de parabéns. Deus continue abençoando as nossas adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, adultos e anciãos da nossa igreja. Deus continue abençoando. E também parabenizo se porventura houver alguém aí aniversariando que a gente não tomou conhecimento do lado de cá. Mas mesmo assim, nós queremos então parabenizá-lo, mesmo sem citar seu nome ou sem conhecer, ou quem sabe, Deus continue lhe concedendo também anos de vida, paz, prosperidade, aí que o Senhor possa te dar saúde. Então vamos lá, vamos prosseguir. Eu gostaria de orar ao Senhor nesse instante, chamando para que você pudesse, juntos aqui, a gente fazer esse elo importante de oração nesse início de trabalho. Vamos lá? Bendito Deus, Senhor eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado, assim como os livramentos e a oportunidade de presenciar, ó Deus, mais um Natal de vários irmãos e irmãs da nossa igreja. Assim também, ó Deus, te agradecemos, porque em meio a tantas lutas, o Senhor nos tem ajudado. E como diz a tua própria palavra, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bendito seja teu nome, glorificado seja o teu nome para sempre, porque entendemos que tudo provém de Deus e só estamos vivos
porque o Senhor tem permitido. Quantos momentos difíceis, quantos momentos de perigo, mas o Senhor nos livrou, o Senhor esteve conosco, o Senhor determinou que pudéssemos ser vitoriosos diante daquela situação. Então, te agradecemos na noite de hoje, assim como pedimos ao Senhor a continuidade da tua inspiração e que agora à noite possamos, ó Deus, continuar sentindo a inspiração, a presença do teu doce e belíssimo Espírito. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio, porque precisamos do Senhor e sem o Senhor nada somos, nem nada podemos fazer. Assim nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. E assim eu lhe convido a fazermos então a leitura bíblica que se encontra aí no Salmo de número 42. Nós temos aí do verso 1 ao verso 11. Temos então a leitura de hoje à noite e é o sermão de hoje para todos nós, é a palavra de Deus para todos nós, que diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém.
Muito bem, irmãos. Então, quero te convidar também a colocar em tuas orações o irmão André Arruda. O irmão André, sexta-feira depois da live, não passou muito bem, foi socorrido para a UPA e está em casa de repouso, mas carente das nossas orações. Está na medicação e tal, e está aí com suspeita de cálculo renal. Devemos estar orando em favor do irmão André. Assim como também devemos estar orando em favor dos demais irmãos que estão enfermos, aqueles que estão precisando aí da continuidade das nossas orações. Para isso a gente estará na quarta-feira aí intercedendo e fazendo também esse momento aí junto com os irmãos de oração e clamando a Deus pelos enfermos e necessitados. Enquanto isso, você vai aí lembrando dos irmãos e acrescentando em suas orações aí em particular e nos ajudando a manter essa corrente, esse elo muito forte de oração. Assim como também em favor de toda a igreja, devemos estar orando, não é? Em favor de toda a igreja. Talvez alguns estão ainda perguntando, não é? Como já perguntaram, por que a Igreja Batista não abriu? E aí a gente está aguardando ainda essa questão da pandemia, ainda os hospitais continuam com o nível de infecção ainda alto e aí nós estamos aguardando. Por quê? Porque o governo ainda não liberou para crianças e idosos. E a gente tem uma parte maior de idosos na igreja. Então, o grupo que pode ir é um grupo menor. E para isto, então, nós estamos aí ganhando alguns dias a mais para poder adequar a igreja, porque toda essa situação gera custos e a gente, então, está aí já prevenindo e adaptando ou vai adaptar a igreja. Então, nós já compramos o material que é necessário para colocar nos banheiros, corredores e porta lateral e dianteira da igreja. Então, aí o templo vai passar aí por esses dias, por essa adequação, assim como também o isolamento de algumas áreas e bancos do santuário. Enquanto isso, a irmã Mana continua na limpeza, no cuidado, nas áreas, assim como também o celeiro da igreja continua em plena atividade. Durante a semana, as irmãs estão presentes, tanto a irmã Mana como a irmã Jane estão presentes, fora os colaboradores, estão presentes na formação das cestas, na recepção dos alimentos e distribuição desses alimentos para quem precisa. Então, diante disso, a igreja continua aí fortalecida e trabalhando, não é? Trabalhando, à medida que esse momento está para ter seu fim, se Deus assim permitir, e abrimos então logo aí o templo, se Deus assim permitir. E eu quero agora à noite, quero te chamar a atenção para que a gente possa compartilhar desse texto sagrado, que é um texto também muito oportuno, é um texto eficaz, como tantos outros, para a nossa vida, e ele nos faz refletir sobre os estados da alma, a situação em que a alma se encontra. Eu não sei como está o estado emocional, o estado de tua alma. Só sei uma coisa, que o texto de hoje tem um recado para mim e um recado para ti. O texto de hoje, de fato, nos dá a total interpretação da necessidade do homem estar clamando e estar
perto de Deus. E aí o texto ele vai para o ápice. E o ápice aqui é que o homem sem Deus não é nada. E o homem com Deus, ele supera e é vencedor. Então temos mais uma vez aqui os dois caminhos a ser seguidos. Nunca esqueça, eu sempre tenho dito nas lives, nas pregações, no templo, sempre tenho dito que não temos outro caminho a seguir. Ou temos o caminho do sim, ou temos o caminho do não. É o que a Bíblia, então, diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não, ou seja a vossa palavra em Deus, ou seja a vossa palavra em qualquer outra coisa que, de fato, não é Deus. Então, ou seja, a tua vida, ela estará em um ou em outro. Aquela questão dos dois senhores, ou agrada a um, ou agrada o outro. Não dá para agradar os dois senhores, vai dar muita confusão. Então, diante disso, o texto, mais uma vez, vai nos advertir e nos fundamentar na necessidade de observar o estado da alma. Eu não sei, mais uma vez te digo, eu não sei como está a tua alma, mas uma coisa eu sei, o Salmo vai direcionando através aí desse lindo poema dos filhos de Corá, vai formando então aí um celeiro de oportunidade para que a gente possa perceber os vários estados da alma e ao mesmo tempo fortalecer e ver aonde nós estamos com carência ao ponto de ter aí o suprimento necessário para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. E aí ele começa, então, nos dando aí a necessidade de observarmos que há uma carência natural, há uma carência da parte humana por Deus. Há almas sedentas por Deus. Eu não sei qual é o tipo da sede que você está agora. Eu só sei que de fato há almas sedentas. E aí ele faz uma ponte fazendo um elo com a corça. A corça, ela na verdade é um animal que é um mamífero, corre muito, principalmente quando ele está sendo ameaçado ou quando está com sede. E aí a Bíblia diz que a corça, além da rapidez, ela realmente vai buscar água aí com muita eficácia, ao mesmo tempo que ela corre quando está em perigo. Aqui no Brasil, a corça ela é da família dos veados, então é muito ligeira, né? É um animal dócil, bonito, belo e ligeiro, principalmente quando em seu habitat. E aí a gente percebe aí a rapidez que ela tem, não é, em correr para buscar água ou também quando corre do perigo. E ele faz essa ponte dizendo que assim como a corça corre em busca da água, assim a alma dele está sedenta por Deus. Isto, de fato, refere-se diretamente a todo ser humano que está carente, está na sensibilidade, está no vazio da existência de Deus na sua vida. No vazio, ele está com um vazio que ninguém pode preencher. E a Bíblia diz que somente este vazio pode ser preenchido por Deus, pois ele ocupa esse espaço e ninguém pode mais ocupar esse espaço. Por quê? Porque é um âmbito espiritual. E aí, se é um âmbito espiritual, então ele preenche o espaço pelo qual ele mesmo criou. Lembra do texto criacionista do Gênesis, que diz que do barro fomos formados, e à medida que fomos formados do barro, ele soprou em nossas narinas. Então, quando ele sopra, ele nos dá o que a Bíblia chama de fôlego de vida. Este fôlego de vida saiu de dentro do próprio Deus, ao ponto de sermos então filhos de Deus
criados por Ele, ao ponto de sermos então parte integrante pelo próprio movimento de ação criacionista de Deus em nosso favor. Então, nós somos a partícula, somos então carentes de Deus, porque dele saímos, dele fomos gerados. E eu não estou falando aí de uma geração materna, você sendo gerado no ventre da tua mãe, mediante aí o casamento ou não com teu pai. Eu estou dizendo aí que fomos gerados espiritualmente. Ele gerou o espírito, o fôlego de vida, e então passamos a ser semelhantes a ele. E aí a imagem e semelhança do Criador é justamente no aspecto muito mais além do corpo físico. Ele não está falando do corpo físico, pois Deus não possui corpo físico, mas ele está falando do aspecto espiritual, no qual eu e você temos dentro desta matéria o espírito ou aquele fôlego que vai voltar para a casa de onde saiu, diz a Bíblia. Isso é profundo, porque isso está falando de criação, está falando de paternidade, está falando daquele que de fato é Senhor de todos os espíritos, é Senhor absoluto de todos, é Senhor que sabe então aniquilar os espíritos, ou seja, somente Ele pode matar o espírito, somente Ele pode condenar o espírito. Lembra disso que em muitos momentos a Bíblia está falando que a Ele pertence, somente a Ele pertence essa autoridade e que ninguém tem esta autoridade, porque o homem natural pode ferir a carne, pode roubar o que você tem, mas não pode matar o espírito. Temei, pois, o homem que não... temeis, pois, a Deus, que pode matar tanto o corpo como o espírito, à medida que ele diz, não temei os homens mortais, porque o máximo que eles podem fazer é ferir e matar a carne perecível, a carne humana, mas eles não podem tocar no espírito, porque este espírito, este fôlego de vida, ele é a autoridade aí de Deus, competência de Deus, e somente Ele pode então julgar e fazer o que Ele assim entender. E aí a gente tem isto como fundamentação muito precisa na Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia vai dizer e vai mostrar, sinalizando, dizendo que Ele é o Senhor da ressurreição, sendo Ele o Senhor dos vivos e sendo Ele o Senhor dos mortos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Deus é Senhor de tudo e de todos, inclusive também ordena e todos os espíritos e potestades lhe obedecem. Todos os espíritos imundos lhe obedecem, porque todos respeitam a sua autoridade de criação. E quando eu falo aqui a autoridade de criação de espíritos imundos, eu quero dizer que a compreensão do Antigo Testamento, assim como a compreensão do Novo, é que Deus, portanto, fez todas as coisas. Se Ele fez todas as coisas, Ele se torna o Deus único e Senhor, dono de tudo. E nada do que foi feito, ou nada do que existe se criou sozinho. Eu quero lhe dizer que Deus é criador de todas as coisas. Por isso que Ele tem domínio sobre tudo, inclusive sobre o mal. Ele tem domínio e pode aniquilar o mal rapidamente. O mal lhe obedece. Podemos ver isso aí através do livro de Jó, quando a gente tem aí a famosa história de Jó, quando nos mostra que ali o inimigo, o adversário dos homens e de Deus, ele vai até Deus ali dialogar e ali fazer uma espécie de proposta
para poder então testar ou tentar a Jó. E a gente percebe ali naquela linguagem que Deus está ali em pleno controle absoluto. Ele é altamente respeitado pela sua autoridade por todos os espíritos. E é por isso que a Bíblia chega a confirmar e a dizer que todo espírito, ou toda vida, ou toda língua confessará, e todo joelho dobrará e dirá que ele é o Senhor. Porque não pode fugir dessa autoridade suprema, porque ele é dono e proprietário de tudo que ele mesmo criou. Aleluia. Então, as aves dos céus, os peixes do mar e todos os répteis e animais da terra, assim como o ser humano, têm que ouvir e obedecer à voz daquele que é supremo. Caso contrário, saberá quem é ele através da sua potente mão, do seu domínio e da sua voz imperativa. Se ele disser morra, morrerá. E se ele disser viva, viverá. Por isso que ele ressuscitou muitos mortos para mostrar que tudo e todos lhe obedecem. Uma palavra muito forte. E aí no Salmo 42 a gente vê esse embasamento forte de que toda alma precisa de Deus. Todo ser humano precisa de Deus. Quero lhe dizer agora que você precisa de Deus tanto quanto eu preciso do Senhor. À medida que sem Ele na nossa vida vai formar um vazio imenso e você pode possuir muitas coisas nesta vida, mas se você não tiver Deus, nada te adiantará. Porque a própria palavra confirma com muita contundência, com muita autoridade isto. Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta, porque ele pode ganhar muita coisa nesta vida, mas se ele não tem a alma salva, o ser dentro, em intimidade, em comunhão, em aceitação, aquele que é soberano e Senhor, de nada fez na vida, simplesmente andou, vagou, trabalhou, lutou, possuiu bens e tesouros e no final de contas deixou para alguém arengar ou ao menos dilacerar, brigar, fazer confusão com o que ele deixou. Mas a Bíblia está dizendo que aquele, portanto, que partiu desta vida com Deus, com Cristo no seu coração e observou os seus mandamentos, observou os seus estatutos e nele creu. E nele, então, firmou a sua vida, a sua casa, os seus negócios, a sua própria existência. Ele está dizendo que este fez muito bem, porque ele então ganhou o que era mais precioso, ele deu valor e então ele possui o que é de mais rico nesta vida. E ele está falando da presença sublime, grandiosa de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Então, eu quero lhe dizer que você sem Deus, me desculpe se eu estou talvez aí sendo muito franco, mas eu quero lhe dizer que você sem Deus não é nada. À medida que você com Deus é muita coisa. Por quê? Porque você está fundamentado, alicerçado, acompanhado do melhor amigo do mundo. À mesma medida que você está aí reconhecendo a paternidade e grandeza daquele que preenche a sua vida, porque você saiu dele. Percebe então? Assim o salmista está dizendo que há uma sede muito grande. É por isso que tem pessoas que andam, fazem um monte de coisa e não se dão por satisfeitas. Porque trabalham, lutam, conseguem às vezes patamares, lugares altos, lugares
de grande importância, até patentes, mas na verdade sente aquele vazio, aquele oco na sua vida. Como muitas pessoas às vezes podem até dizer, ele está oco feito bambu, né? O bambu ele se mostra parecendo um tronco firme, mas dentro é oco, né? Não tem aquele tronco realmente como as outras árvores. E aí ele está vazio por dentro, precisando de algo que ele fica buscando e não acha ou não conseguiu ainda identificar. E a Bíblia diz que este vazio, ele é a falta da presença de Deus na sua vida. Então, o salmista é sabedor destas coisas, e aí ele passa esse entendimento para nós, e hoje podemos então perceber aí onde você pode fazer a autoavaliação e ver se há este vazio da alma, este oco, este momento, sabe, que você procura algo que possa preencher o teu interior e te fazer feliz de verdade. Não é através do que você tem ou possui que lhe traz momentânea alegria, mas algo que de fato te traga paz, estabilidade, confiança, domínio próprio e ao mesmo tempo te dê garantia, convicção de que você não está só, e à medida que você sente a presença do seu Espírito maravilhoso nos auxiliando e nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. E aí vamos nos tornando aí participantes desta caminhada e ao mesmo tempo o Senhor nos abastecendo com a sua presença maravilhosa que nos concede paz de espírito, paz de consciência, ao mesmo tempo que Ele nos ensina a andar corretamente. Tem muitas pessoas que estão sedentas porque estão vazias. E agora à noite eu quero lhe dizer que o vazio pode ser preenchido através da presença de Deus. Se você não preencher esse vazio através da presença de Deus, você jamais encontrará alguém ou algo que possa preencher. Então aí nós temos o salmista dando essa grande lição e mostrando que a sua alma é carente de Deus. E isso aí também faz parte de uma autoavaliação. É importante essa autoavaliação porque a partir de que nós mesmo percebemos a falha, os erros e o vazio da alma, é um diagnóstico preciso e ao mesmo tempo você reconhece que precisa de Deus. Enquanto você não reconhecer que precisa de Deus, então você se acha autossuficiente ou capaz de superar os obstáculos e as dificuldades dessa vida. E essa autossuficiência te leva para um lugar vazio, porque você sozinho não conseguirá vencer os obstáculos e os mistérios que envolvem a nossa vida no âmbito espiritual. Então, você sem Deus, diz o próprio salmista, não é nada. Você com Deus, então você é muita coisa. Então a gente tem esse primeiro estado aí da alma aplicado no Salmo 42. Ao mesmo tempo também que ele nos move a ver a alma abatida, sem vigor, sem ânimo, em total depressão, constrangimento. Essa alma abatida, ele reflete a humanidade, reflete o ser humano em sua fraqueza, o ser humano em seus sentimentos, o ser humano em sua falta de potencialidade absoluta para vencer todo e qualquer momento ou situação. Diante disso, ele está dizendo que você não vai conseguir vencer sozinho. Presta bem atenção nisso aí. Você não vai conseguir vencer as coisas sozinho nesta vida. Sabe por quê? Porque você não possui autoridade sobre tudo e todos. E você não é autossuficiente. Você é humano, carente
falho, você é humano que precisa da presença de outra pessoa. Muitas vezes, quando nos encontramos sozinhos, há o vazio da solidão, há ali o vazio da presença ou ausência da outra pessoa. E é isso que o texto está dizendo. Aí está a parte humana da questão, no qual o próprio salmista está aí em forma poética declarando, dizendo: assim como todo ser humano tem carência, por ele estar aflito e abatido, ele precisa justamente que Deus possa lhe ajudar a superar os momentos de fraqueza, de abatimento, de aflição, de angústia e os teus sentimentos. Pois não esqueça que nós falamos logo no início. O livro criacionista fala o quê? Que nós somos semelhança do Criador. Assim como somos semelhança, ele está falando do sopro do Espírito no qual está dentro do corpo, que para ele voltará, dele saiu, então é parte integrante. Enquanto isso, ele está dizendo que, ao mesmo tempo que vai abater-se situações que somente Deus pode resolver na minha e na tua vida. Então, por que minha alma estás perturbada e estais sem paz? Crê no Senhor, crê em Deus, e Ele te ajudará a superar estas aflições. Porque alma abatida estás aflita e oprimida espiritualmente e no seu interior. Ele está dizendo que então encontrarás solução a partir do momento que deixares o Senhor, então curar a tua alma, o teu espírito. À medida que Ele cura, te dará a paz, e à medida que Ele apresenta, então, a sua presença nos dá então fortalecimento, nos dá então segurança, nos dá então proteção, nos dá aquilo que o Salmo também reflete: socorro bem presente nos tempos difíceis, ao ponto de ser o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso socorro, o nosso melhor amigo. E acima de tudo isso, ele está dizendo que ele é o Pai eterno e Criador, Senhor absoluto de tudo e de todos, e que tudo lhe obedece e atende à sua voz. Por isso que a Bíblia vai dizer que, assim sendo, não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Então, ó minha alma abatida, por que estás angustiada assim? Se sabes que Deus é tudo e que sabes que Deus pode realizar todas as coisas. Percebe aí a mensagem forte de segurança, eficaz, contundente, imperativa, forte o suficiente para mudar toda e qualquer circunstância ou realidade de aflição, realidade de angústia, realidade de falta de paz. Ele é a paz. Jesus falou isso: não vou dar a vocês a paz que o mundo dá. Eu dou a minha paz, que o mundo não pode dar. A minha paz é diferente. Então, se a minha paz é diferente, eu estou concedendo a vocês a minha paz. Basta vocês aceitarem a minha paz. Então, a gente percebe aí a natureza de Deus em nos convidar para participar daquilo que Ele mesmo está oferecendo para preenchimento do vazio. E aí, o próprio salmista nos diz que a paz de Deus preenche então a nossa vida, de forma que as circunstâncias do momento não vão deixar a alma abatida, aflita, ao ponto do desespero ou da depressão, ao ponto de sermos então salvos pela misericórdia e pela graça, presença grandiosa daquele que de fato é o Senhor, como diz o próprio salmista. E aí ele fala ainda em outro estado da alma, ele fala do estado da morte espiritual. Quantas pessoas estão com vida, mas estão mortos espiritualmente? Por que estão mortos espiritualmente? Porque não tem quem os guie. Eu não estou falando aqui de pastor, de padre, de profeta, sabe? Eu não estou falando de líder religioso, estou falando daquele que guia toda a alma, daquele que é pastor, sumo pastor de
todo espírito humano. Aquele que de fato vai ao encontro de todo espírito humano e tem autoridade sobre ele para pastorear. Por quê? Porque ele me conhece muito bem. E a Bíblia chega a dizer, então, com muita nitidez, com muita verdade, dizendo que ele me conhece ainda no ventre da minha mãe. Informação. Será que ele me conhece bem? Ele está dizendo que ele me conhece tão profundamente que ainda sendo gerado ele já me conhecia. E assim sendo, ele tem potencialidade, poder para nos conhecer muito bem em todas as ocasiões da nossa vida. Ele sabe quando estamos tristes, quando estamos angustiados, quando estamos alegres, quando estamos radiantes, quando estamos carentes na solidão. Ele está o nosso estado emocional. Ele nos conhece muito bem. Assim como também conhece o nosso estado espiritual, quando estamos no vazio, sem nada ou sem Deus, quando estamos nos caminhos errados de uma adoração errada, à medida que ele mesmo está mostrando que as coisas estão vazias e obscuras porque nós não estamos enxergando a luz. Veja aí que o entendimento da luz é a presença de Deus. Se estás na luz, tu consegue ver tudo que está à tua volta. Se não estás na luz, estás na escuridão, perdido como um cego que não sabe o que está à sua frente. Assim é a vida daqueles que estão sem Deus. Havia um corinho muito antigo que dizia assim: a vida do homem sem Deus é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, soprar. Assim é a folha seca, aonde o vento sopra, ele vai. Isso mostra que não há, portanto, embasamento, segurança, consolidação em nada, porque é leve, é solto, é seco, não tem nada. À medida daquilo que é pesado, é cheio, daquilo que está estável, está cheio de Deus, cheio da grandeza de sua palavra, do seu entendimento, da sua revelação, e então nos preenche de sabedoria, discernimento, compreensão do alto, ao ponto de então sabermos que ele nos orienta e nos abastece com ensinamentos que vão servir para a nossa vida e para todos os momentos da nossa vida, para que tanto o corpo como o espírito sejam abastecidos por ele, que é o Senhor do corpo e do espírito. Assim sendo, aí se encontra aí a perfeição daquilo que a Bíblia está relatando para todo e qualquer ser humano. É um convite para todo ser humano, para todas as almas. É um convite da parte de Deus para todas as almas aflitas. É um convite da parte de Deus para todo ser humano que nele crê, descansar e de fato compreender a realidade da vida e o sentir, perceber, viver a sensação da paz de Cristo, do conforto de Cristo, da presença de Cristo, que de fato ela é real, porque ele mesmo prometeu e não haverá de descumprir a sua palavra, pois a sua palavra é promessa de que estaria conosco, ou seja, estaria com os filhos de Deus, que creem na palavra bendita do Senhor, estariam então com eles até a consumação dos séculos. Então, pode vir tempestades, dificuldades, dificuldades das mais diversas. Ele está dizendo que o nosso ser poderá até sofrer, com certeza, momentos difíceis de choro, de tristeza, podem acontecer, mas ao mesmo tempo que ele nos fortalece com a sua presença e nos dá força. Por isso que em outra ocasião ele chegou a dizer, então, que ele renova as nossas forças manhã após manhã, pois a sua presença é indispensável para que possamos ficar de pé. Por quê? Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, eu creio que você deve ter compreendido muito bem agora à noite o que é que Deus está propondo para você. Está propondo para você para que você possa deixar aí esta angústia desta alma abatida, porque está
uma lacuna muito grande por falta de Deus. Se você é crente, mas está aí em aflição, mas deve suportar a aflição, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, porque Ele está convosco. Se Ele está convosco, Ele é a tua paz, Ele é teu conforto, Ele é o teu amparo, Ele é o teu castelo forte, como diz então o hino de Lutero. Castelo forte, seguro é o nosso Deus. E assim eu quero deixar essa palavra para você hoje à noite, para que sirva então de alerta e ao mesmo tempo de motivação e superação, para que você possa entender a sua própria vida e possa então decidir pelo que é de melhor nesta vida. E a Bíblia diz: o que é de melhor para mim e para você é Deus na tua vida. Aceita, pois, o Senhor Jesus na tua vida e então terás paz de espírito e a salvação, porque somente Ele pode dar. E a ressurreição dos mortos é a consequência dos que esperam em Deus e confiam nas suas benditas promessas. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos neste momento, porque a tua palavra é boa e é eficaz. Muito obrigado, Senhor, por este momento aqui em tua presença. Muito obrigado, porque sabemos que a tua palavra, ela não voltará vazia, ela encontra abrigo nas almas, nos espíritos que estão ouvindo agora, todo ser humano que de fato poderá adorar o Senhor em espírito e em verdade, compreendendo a verdade e aceitando a verdade. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua autoridade sobre todo ser humano, sobre a tua igreja, e muito obrigado pela tua revelação e palavra poderosa que nos abriga e nos dá fortalecimento em tempos difíceis. Assim o Senhor preenche o nosso coração e nos dá a calma e a paz que precisamos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Não sei quantos minutos eu tenho aqui. Ainda tenho 4 minutos. Quer orar, pastor? Pastor Ivaldo está aqui comigo. E aí eu gostaria que ele pudesse orar mais uma vez. Eu vou pedir para que ele ore em favor dos enfermos. Em favor dos enfermos que foram apresentados e dos aniversariantes que foram apresentados agora à noite, os aniversariantes, a irmã Nazilde, a irmã Zefinha Oliveira, a irmã Gisele e a irmã Vitória. Pai querido, nós somos gratos pelo teu cuidado com nossas vidas. Mesmo diante das nossas preocupações, das nossas aflições, sentimos a tua mão nos acalentando, nos confortando, pois tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro. E por isso, ó Deus, sentimos que também a alegria está nos nossos corações, porque tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades. E queremos, nesse instante, ó Deus, colocar no teu altar a vida da irmã Nazilde, da irmã Severina Oliveira,
de Gisele Vitória. e Vitória também, que aniversariaram ontem e hoje. Que tu possas, ó Deus, abençoar suas vidas, fazendo sentir cada dia a tua presença e a alegria de ter-te como Senhor de suas vidas. Também queremos, ó Deus, pedir-te que estejas com aqueles que estão enfermos. Nosso irmão André e outros, ó Deus, principalmente aqueles que estão nos leitos dos hospitais. E por isso, ó Pai querido, nós te suplicamos que restabeleças a saúde de cada um. Muito obrigado, ó Deus, pela mensagem que ouvimos nesta noite. Mensagem de conforto, de consolação, de esperança, de segurança, de firmeza, de visão. E assim, ó Deus, possamos caminhar durante todo este período difícil que estamos vivendo, confiando em Ti. Esta oração nós a fazemos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado e Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Amém.